Amanda, dentro, porque você falou muito de imparcialidade e da neutralidade e tal, dentro do jornalismo, é diferente a neutralidade e a imparcialidade? Eu te pergunto isso porque, pelo que eu ouvi de você, me levou a pensar nessa diferença, né? Como é que é isso? Como é que é isso hoje, agora? Então, essa é uma questão teórica bem profunda, assim, nas discussões sobre jornalismo, né? É até bastante filosófico, porque em algum momento a gente vai querer chegar na discussão sobre o conceito de verdade, são questões muito complexas. Mas neutralidade sempre foi um conceito bastante controverso, assim, no jornalismo, né? Porque não existe sujeito social que seja neutro, isso não existe. A gente sempre está participando de algo e tomando partido com relação às situações e às circunstâncias que permeiam a nossa vida, né, a nossa vida social. Então, esse conceito, ele historicamente vem sendo questionado, assim, mesmo nas escolas de jornalismo. Mas o conceito de imparcialidade, não. O conceito de imparcialidade, ele seguiria mais ou menos aquela lógica de dar voz para todas as partes de uma mesma história e deixar essas vozes sintonizadas dentro de um equilíbrio. Mas daí, por exemplo, né, para falar de um assunto que ainda é muito vivo na história recente do país, se eu estiver fazendo uma reportagem sobre o 8 de janeiro, né, sobre os atentados que a gente sofreu à nossa democracia, atentados violentos, tentativa de golpe de Estado, se eu for defender essa perspectiva de um jornalismo imparcial, eu vou ter que equilibrar as vozes daqueles que atentaram contra a democracia com as vozes daqueles que combateram esse atentado. E quando eu faço Sim. isso, eu estou distorcendo a realidade, né? Então, não existe um consenso acerca desse termo, desse conceito de imparcialidade, né? Mas quando a gente faz jornalismo, a gente aprende sempre a buscar o maior número possível de informações e de versões para uma mesma história. E eu defendo isso, eu acho isso certo, né? E, inclusive, eu fui trabalhar com dados públicos, eu fui buscar essa minha construção de ativista pelo direito à informação com base em dados públicos, porque os dados, eles são fáticos e eles já são uma versão concreta sobre algo, né? Mas, no dia a dia, um repórter que está trabalhando, mesmo cobrindo buraco de rua, ele vai buscar o maior número possível de versões para aquela história. E isso é ok. Sim. O que não pode acontecer nessa necessidade de ser imparcial, ele trazer à tona narrativas que vão de encontro aos valores da democracia, aos valores humanistas, como esse exemplo que eu dei do 8 de janeiro, né? A gente precisa ouvir, a gente deve dar voz para essas pessoas que atentaram contra a democracia. Se a função do jornalismo é zelar pela democracia, a gente pode trazer pessoas que são intolerantes à democracia e dar voz a elas, né? Então, nesse aspecto é que essa questão vira um pouco controversa. Olha, eu não sou jornalista, mas assim, eu acho que atualmente, né, do jeito que a gente está vivendo, com tanto extremista solto por aí, eu acho que tem gente que não. Vou falar uma coisa que pode ser que tenha gente que me dê pedrada, mas eu acho que tem gente que não merece ter voz. Por exemplo, agora, a eleição de São Paulo, para a gente falar de uma coisa bem atual, bem fresca, né? Eu acho que o Pablo Marçal não tinha que ter sido chamado para debate nenhum, entende? Numa questão de lei, nem era para ser chamado, nem era obrigatório realmente, né? Ser chamado por conta do partido, ser pequeno e tal. Mas a galera chama, né? Foi chamado para os debates, para as coisas, e aí, é porque ele tem um número expressivo nas pesquisas. Não, é porque dá audiência. Ele fazia a baixaria lá, fazia as coisas da audiência e tal. Mas, assim, aí é que tá. E aí vai ser tudo pela audiência. Então, sabe, por conta disso, aí dá voz. No que você dá voz, você legitima, você normaliza uma coisa que não é normal, não é para ser normalizada, né? Foi um show de horrores, os debates todos com ele. Então, eu acho que tem gente que não tem que ter voz, não. A gente não tem que dar esse espaço. O extremista não tem que dar espaço. O fascista não tem que ter espaço. Entendeu? Isso, para mim, assim, é ponto e pronto. Sabe? Eu posso ouvir quem diverge de mim, mas fascista não.
né? É aquela velha história, né? Com fascista a gente não discute, né? Fascismo a gente combate, né? Eu E me concordo. diga uma... diga, diga. Não, eu concordo muito com isso, porque, inclusive, eu acho que o jornalismo tem uma responsabilidade extra, porque quando o jornalismo entra com esses personagens e deixa com que eles falem para a sua audiência, de alguma forma ele está legitimando esses personagens, né? Ele está dizendo, ó, Exatamente. eu tô te trazendo essa figura aqui, né? Eu tô trazendo essa figura para a audiência porque ela é importante para a democracia. Então, essa legitimação é muito perigosa. Uma coisa é o Pablo Marçal falar na live dele para os seguidores dele, para o grupo político dele, para as pessoas que acompanham ele. Outra coisa é a Rede Globo, né? É um grande canal de televisão. Fazer com que ele pareça um agente político normal, coisa que ele não é, que ele está longe de ser. Então, eu concordo muito com isso e também me remete muito até a própria construção do bolsonarismo, né? Porque o Bolsonaro ele Sim, começa a ser conhecido também porque ele se torna um personagem popular na televisão, né? Em programas populares, em emissoras de baixa audiência, mas que tinham alguma adesão, que já tinham um pouco do que hoje a gente chama desse efeito viral, né? Desse efeito do sim, meme. E ele começa a ganhar relevância por isso. Ele era uma grande aberração no Congresso, né? Ele era do baixo clero, e ele começa a ficar grande por conta dessa normalização da figura dele, né? Então, acho que são personagens parecidos nesse sentido, assim. E o jornalismo tem sim. o papel de reforçar e de naturalizar as imagens, né? Bastante parecido. Você falou uma coisa agora, realmente é isso mesmo, Amanda, porque o Bolsonaro ele ia, né, ia para o CQC, ia para aquele programa da Rede TV, que eu não me lembro o nome agora, da Luciana Gimenez, e Super ele pop. ia exatamente como uma aberração. É isso que você falou mesmo. Ele ia porque era para a gente dar risada dos absurdos que ele falava. Só que aí os absurdos que eram para ser piada começaram a se normalizar, né? E acho que com Pablo Marçal foi mais ou menos a mesma coisa mesmo, exatamente. Eu não tinha pensado nisso, mas você matou a pau. É exatamente isso. Então, acaba que a mídia exerce uma culpa muito grande nesses rumos que vão sendo tomados, né? E então mais uma responsabilidade que o jornalista tem muito grande, né? Porque ele vai, é como se ele fosse também conduzindo, né? Para onde é que a gente vai? Como é que a gente vai pensar? Como é que a gente vai achar? Tem muito isso, né? Me diga uma coisa, você tem uma newsletter, não é isso? Sim, tem uma Como é o newsletter. nome? Passando a Semana Limpo. É uma newsletter que eu envio toda sexta-feira, né? Desde. Nossa, eu nem lembro, eu não contei o número de edições, mas eu acho que é desde janeiro, talvez, fevereiro. Acho que até antes, acho que foi no finalzinho do ano passado que eu fiz as primeiras edições e que eu venho conseguindo manter, né, atualizar, mandar toda semana, dá bastante trabalho, me ocupa bastante, mas também é muito gostoso, né? E está crescendo, toda semana eu ganho novos seguidores e é uma audiência também muito qualificada, que gosta de conversar, de dialogar, de sugerir pautas, então é um trabalho que eu curto bastante fazer. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam.
R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros. Temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.